Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em modo assíncrono, certo? Eu vou ter uma viagem agora na quarta-feira, no caso hoje, né, que vocês estão vendo esse vídeo, tá ok? Então deixei um vídeo gravado com a aula de hoje. Já tem um vídeo no PVai referente à aula da semana passada, então o vídeo com o professor Léo Heller. Foi uma live que nós fizemos com ele acerca do setor de saneamento. Também é um setor importantíssimo para o direito regulatório, porque é um serviço público regulado. Portanto, nós voltaremos a falar sobre o setor de saneamento, mas assistam o vídeo referente à aula passada, um vídeo de 1h15 mais ou menos, extremamente completo, com uma das maiores autoridades do Brasil e do mundo sobre saneamento básico. É imperdível, professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente pesquisador da Fiocruz, René Rachot, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Não percam esse vídeo. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo do direito regulatório, falando sobre as primícias, os inícios, na verdade, o início do direito regulatório e seus pressupostos. Quais são as bases desse direito regulatório para que nós tenhamos serviços públicos e serviços também desenvolvidos, não só fornecidos não só pelo setor público, mas também pelo setor privado, de boa qualidade para todos nós. Essa é a finalidade, não é? Então, não se regula apenas com a intenção exclusiva de fornecer um serviço e pronto. Mas tem que ser um serviço de qualidade, fundamental que seja um serviço de qualidade. Então, o Brasil sempre foi acostumado com a presença estatal. Nós temos um viés paternalista de origem, ou seja, uma dependência muito forte do Estado, porém, essa dependência que é negativa, né, essa dependência paternalista, foi sendo modificada ao longo do tempo, claro, com governos com um viés mais liberal, menos liberal, mais neoliberal, menos neoliberal, mais da social-democracia, com a presença maior do Estado. Então, o Estado tem suas finalidades, como nós já vimos nessa disciplina e na disciplina de Direito Constitucional e também na disciplina de Ciência Política, Teoria do Estado. Tá certo? Então, a importância do Estado, vocês sabem, o Estado é provedor, o Estado é fundamental para a proteção dos cidadãos e, ao mesmo tempo, dando as bases, os limites, o balizamento para a participação em sociedade e a atuação do próprio cidadão e para que o cidadão se proteja do próprio Estado. Nós sabemos disso. Então, a sociedade brasileira não é de hoje que depende do Estado, principalmente no fornecimento de serviços públicos. Aí depende, nós sabemos, mesmo com a presença de serviços públicos desempenhados, fornecidos por empresas privadas, o serviço público é fundamental, não deixa de ser, porque ele precisa regular esse serviço, fiscalizar, monitorar esse serviço, sem dúvida alguma. Então, a década de 80 é caracterizada pelo crescimento dessa presença estatal. Então, a década de 80 foi marcada justamente por essa ascensão maior da presença do Estado no nosso meio, né, principalmente no fornecimento de serviços públicos. Nós tivemos uma influência muito forte, né, de duas eras, dois momentos simultâneos aí, Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, né, a dama de ferro Margaret Thatcher, ambos com um viés, podemos até falar ultraliberal, no sentido de trazer a presença e fazer com que a presença da iniciativa privada fosse sentida com maior força no âmbito do Estado e que o Estado fosse o provedor de alguns serviços essenciais. O Estado seria um coadjuvante, não protagonista, mas estaria presente para equilibrar todo o processo. Claro que isso também era, de certo modo, questionável. Os ultraliberais também não queriam a presença do Estado nem para equilibrar as relações, certo? Nós, ao longo do tempo, fomos aprendendo que a presença do Estado é fundamental para equilibrar essas relações, para evitar exageros, né? Isso vem sendo concretizado principalmente com a presença das agências reguladoras, não é? Então, nós tivemos no Brasil, não é, por influência dessas correntes, a instituição de uma constituição com certo viés liberal.
Por que um certo viés? Ela não é totalmente liberal. Ela é uma miscelânea de ideias, uma miscelânea de concepções sociais democráticas, não é? E também liberais. Então, se você observar o artigo 170 da Constituição, você vai verificar que o artigo 170 tem um cunho liberal, uma vez que ele preconiza o afastamento do Estado e apenas uma certa condução, eu não diria condução, mas uma certa indicação do caminho, né, por parte do Estado à iniciativa privada, mas apenas de cunho indicativo e não de cunho vinculatório ou vinculativo. Certo? Portanto, as determinações do Estado não vinculam a iniciativa privada, a não ser que seja respaldado em lei. Quando não há lei sobre determinadas demandas, a iniciativa privada escolhe o caminho, efetivamente. Então, o Estado passa a ser o propulsor, né, o propulsor incentivador, aquele que prepara o caminho para que a iniciativa privada possa produzir bens e serviços no Estado, tá certo? Então, o Estado não é, na concepção liberal, ele não é o principal produtor de bem-estar, certo? Ou então, na concepção de alguns liberais mais moderados, ele produz o bem-estar, porém ele não é o principal. Ele não é o principal, ou ele não é aquele que está com essa demanda exclusiva. Então, a década de 90 é caracterizada pela diminuição da presença do Estado na economia. Então, dentre essas idas e vindas no Brasil, então, a partir da década de 90, a presença do Estado passa a diminuir, certo? A volta do Brasil no processo de redemocratização, a possibilidade de se eleger o presidente no nosso país, isso foi importante para esse processo, certo? Iniciando com o presidente Fernando Collor de Mello com as eleições realizadas em 89, tá certo? Toma posse em 1990 e inicia um processo de abertura do Brasil para a economia mundial. Primeiro com a informática, depois com os veículos. Então, esse período foi essencial dentro dessa concepção liberal, depois neoliberal, e o PSDB continua nesse processo com o governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, a Constituição Federal ela foi fundamental nesse processo. Ela foi importante, ela foi protagonista, porque ela lançou as bases para que isso acontecesse de fato e de direito, principalmente de direito, né? Porque você passou a dar segurança jurídica para a relação entre Estado e mercado. Nós falávamos nas aulas anteriores que o Estado é um mediador entre sociedade e mercado. O Estado está aqui, sociedade aqui, mercado aqui, e o Estado está mediando essa relação, certo? Através de quê? Através das regras do jogo. Onde é que estão as regras do jogo? No ordenamento jurídico, principalmente na nossa Constituição Federal. Então, as regras do jogo estão na Constituição Federal, uma vez que ela é fundamental nesse processo para que se vá efetivamente caminhando uma certa rodovia liberal, digamos assim. Mas ela não é só liberal, ela é social-democrata também. É importante a gente se ater a essa questão fundamental para não pensarmos que a nossa Constituição prega um liberalismo cego, né, exclusivista, onde só ele é quem impera efetivamente. Então, dela todos nós podemos extrair a cidadania, a política, a economia, a tributação, os serviços, não é? A previdência, meio ambiente, direito do consumidor. Então vejam vocês que a Constituição ela é provedora de diversos conteúdos fundamentais que são matérias vitais para a nossa vida, vitais para nosso cotidiano, para o nosso relacionamento no Estado. Então, nós temos aí cidadania, questões de política, questões econômicas, tributárias, os serviços, né, que podem ter sua provisão nas mãos do Estado ou na iniciativa privada, mas fiscalizado, regulado pelo Estado, a previdência, o meio ambiente e o direito do consumidor, que tem uma relação fundamental com o direito regulatório, porque na medida que o direito regulatório está regulando o serviço, mas ao mesmo tempo, como questão de fundo, o direito regulatório
protege o consumidor. Diria até que os elementos constituintes desse direito regulatório também fazem parte do direito do consumidor, e o direito do consumidor também faz parte desse universo, dessa órbita do direito regulatório. Então, dentre os serviços que nos interessam efetivamente, porque aí os serviços vão nos interessar para o objeto da nossa disciplina de direito regulatório, como nós falávamos desde a primeira aula, os serviços vão ser objeto das nossas aulas e abordagens aqui na disciplina. Educação é um serviço, e é um serviço que é tutelado, regulado pelo Estado. Muitas vezes o Estado não provê esse serviço, mas regula, estabelece um regramento, estabelece balizamento para que não se forneça a educação de qualquer forma. A saúde. A saúde é outro serviço de natureza pública também, mas que pode ser fornecido por entidades privadas, mas mesmo por entidades privadas, é um serviço, é um conjunto de serviços regulados, ordenados, normatizados pelo Estado. A água também é um serviço público, porém, certo, pode ser fornecido pela iniciativa privada, e tanto sendo fornecido pela iniciativa privada como pelo poder público, em ambos os casos é regulado. É um serviço regulado, normatizado. Saneamento da mesma forma. A energia também é um campo extremamente regulado. Transporte também, certo? Transporte é público, há uma licitação, o município não fornece diretamente, mas licita as linhas de transporte, divide o território municipal em linhas de transporte e realiza a licitação dessas linhas de transporte, e aí vai passar a regular todo o processo, desde o momento da concepção, certo? Do sistema de transporte, sistema viário municipal e intermunicipal, tá certo? Então, audiovisual também. Nós temos a Agência Nacional de Cinema, a gente vai falar sobre ela, a Ancine, também é um serviço, é um setor regulado, é um setor regulado. Então, nós temos tudo isso disposto na própria Constituição Federal. Então, veja, mesmo que a gente tenha um Estado que privatizou esses serviços, basicamente, mesmo assim, ele não pode abrir mão da presença do Estado, ele não pode abrir mão da atuação do Estado. Portanto, a privatização de serviços exige um Estado mais atuante e não menos Estado. Então, lê do engano daqueles que pensam, não, vamos privatizar, portanto, é menos Estado. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu acredito que é no mesmo patamar em termos de presença do Estado ou num patamar superior do que o modelo anterior estatal. Tá certo? Então o Estado está aqui, a iniciativa privada está aqui, o Estado está fiscalizando e normatizando. Você tem uma empresa de telefonia celular, você não pode simplesmente fornecer sinal de celular a qualquer pessoa de qualquer forma. Tem que haver uma licitação das bandas organizada, gerenciada pela Agência Nacional de Telecomunicações, e aí se dividir em partes para que haja concorrência, privilegiando a concorrência que ajuda e beneficia o consumidor, que vai ter um leque maior de empresas para escolher. O setor de saneamento, que vocês viram o vídeo, não é? Lá no PVAI, com o professor Léo Heller, o setor de saneamento é um monopólio natural, portanto é difícil, você não vai conseguir encontrar numa cidade onde o serviço de saneamento é privado, você não vai conseguir encontrar duas empresas que fornecem saneamento básico. No caso do leilão agora da SEDAI, você vai ter o caso, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da capital do estado do Rio de Janeiro, onde ela foi dividida. Então, um determinado bairro é uma empresa, outro bairro é outra empresa, mas no mesmo bairro você só tem acesso a uma empresa. Portanto, é falaciosa essa história de que todo serviço privatizado vai ter concorrência. Depende da natureza do serviço, certo? Então, a privatização de serviços exige um Estado mais atuante e não menos Estado. Então, você, no momento que você privatiza, você coloca a exigência muito clara de que há necessidade imperiosa da presença do Estado. Muito mais que antes, porque antes era o Estado que fornecia,
Mesmo assim tinha que ter fiscalização, mas agora não é mais o Estado tem que ter uma estrutura para poder fiscalizar todo esse serviço, um corpo técnico especializado na área, portanto. Então, o Estado regulador, certo, na verdade, é uma forma de organização da atuação pública sobre atividades econômicas de interesse público. Então, o Estado regulador vai se organizar, certo? Vai se organizar em face da atuação pública sobre atividades econômicas de interesse público. Então, todas essas atividades que eu citei agora há pouco, que estão arroladas na Constituição Federal, elencadas na Constituição Federal, vão ser atividades reguladas, que estão nessa forma de organização da atuação pública, formando o chamado Estado regulador. Então, o Estado regulador, né, que constitui um modelo jurídico-econômico, certo? É importante dizer isso. Nós não estamos abordando apenas o Estado regulador do ponto de vista exclusivamente jurídico. É preciso pensar esse Estado regulador do ponto de vista econômico. Até mesmo o direito, a gente localiza este ponto aqui do Estado regulador dentro do direito econômico, certo? Onde você analisa essa faceta concorrencial do Estado e também as funções do Estado regulador, tá certo? Então, dentro dessa atmosfera, ou nesse contexto, vai estar o modelo político-jurídico do Estado Democrático de Direito. Portanto, tem o Estado regulador, que estabelece um modelo jurídico econômico, mas que deve ser situado, ser localizado no modelo político-jurídico do Estado democrático de direito, portanto. Então, você tem as regras do jogo. As regras do jogo advêm de um Estado democrático de direito que estabelece um Estado regulador cujo modelo é jurídico econômico efetivamente. Então, o que é que nós temos? Nós temos essa tríade aqui. Um modelo de intervenção desenvolvimentista, um modelo gerencialista, certo? E a exploração de atividades econômicas pela iniciativa privada. Veja bem, então, se você pensar no modelo de intervenção desenvolvimentista, você tem a presença do Estado, o Estado atuando, intervindo de forma mais contundente para promover o desenvolvimento. Isso é um modelo social-democrata. E um modelo gerencialista, que é mais um modelo ultraliberal, onde o Estado se afasta, mas ele busca eficiência para regular, certo, os serviços os quais ele não fornece mais. Exploração de atividades econômicas pela iniciativa privada. E aí o que acontece? O Estado ele abriu mão dessa exploração e passou para a iniciativa privada. Agora, a questão é, o Estado vai ser intervencionista, desenvolvimentista ou vai ser um Estado gerencialista? Certo? Eu não acredito muito nesse modelo gerencialista. Eu acho que ele abandona, de certo modo, a esmo o consumidor, o cidadão. Eu sou mais por um Estado que promova uma intervenção para o bem do cidadão, efetivamente, estabelecendo regras, regulando, tá certo? Estando presente efetivamente. Claro que a iniciativa privada pode explorar a atividade econômica, mas nós precisamos de um Estado extremamente forte. Não é opressor. Essa força do Estado não significa um Estado opressor, significa um Estado que seja vigilante. Um Estado vigilante. É esse o termo, um Estado vigilante. O Estado precisa ser vigilante efetivamente. Portanto, nós temos o Estado, certo? Que dentro dele nós temos o contexto público e o contexto privado convivendo. Quando eu falo a você que o Estado é mediador do mercado com a sociedade, eu estou falando desse contexto. O contexto em que o público e o privado, eles não se sobrepõem, mas eles convivem, certo? Então essa convivência deve ser uma convivência pacífica, harmoniosa, coordenada e mediada pelo Estado. Então, o Estado precisa ser forte. A questão aqui não é de menos Estado, pelo contrário, a gente precisa de mais Estado. O Estado eficiente, um Estado que estabeleça metas, que consiga atingir metas, que estabeleça objetivos e consiga atingir esses objetivos. Isso é fundamental. Então não podemos abrir mão de um Estado eficiente por pura ideologia e tal. Não, ou então, eu não quero o Estado presente, porque tudo que o Estado coloca a mão dá errado. Ou então, o Estado precisa estar presente de forma contundente, presente sempre. Não, aí precisamos encontrar um meio termo onde não se sufoque a iniciativa privada, mas também não deixemos o cidadão, certo, ao léu, o cidadão
sem nenhum respaldo por parte do poder público. Também isso é necessário observar. Então, o Estado deixa de empreender, de certo modo, e passa a regular, garantir, certo? Regular e garantir. O Estado deixa de empreender, o Estado não tem na figura do empreendedorismo, do empreendimento, certo? O foco principal. Agora, o foco principal do Estado é a regulação e a garantia de direitos. Regulação e a garantia de direitos trabalhando em parceria. Portanto, o empreendedorismo, né, o empresariamento, o ato de empresariar, fica a cargo da iniciativa privada e não mais do Estado. Isso não significa, repito, não significa dizer que o Estado ele seja absenteísta, certo? Que o Estado não compareça nas suas atividades fundamentais. O Estado, pelo contrário, o Estado precisa de uma estrutura até maior, certo? Até maior para poder fazer vez a esse vácuo, esse vazio, uma vez que ele abriu mão de fornecer ele próprio os serviços públicos. Portanto, o Estado empresa, ele passa para um Estado articulador do público e do privado, como eu falei anteriormente. Então, o Estado deixa de se preocupar exclusivamente com o público, aliás, exclusivamente com os serviços fornecidos por ele, tá certo? E também deixa de se preocupar com o empresariamento, tá certo? Ele fornece o serviço, ele empresaria, ele atua na atividade econômica de forma direta, passa para um modelo mais soft, um Estado articulador do público e do privado, Portanto, assim, o foco principal é eficiência. O que se busca é eficiência. Eu não sou contra a eficiência, pelo contrário, sou favorável demais. Eu acho que nós precisamos ter métricas para medir a produtividade do Estado, né? Se pega uma fábrica, você sabe o que se produz, como se produz, o que se gasta para produzir, o tempo que se leva para produzir efetivamente. E por que nós não temos essa métrica, muitas vezes, no serviço público municipal, estadual e até federal? Então, a gente precisa ter essa métrica, precisa medir. Então, não se muda, não se faz reformas e não se valoriza aquilo que não se mede. É preciso a gente medir, até para que haja transparência desses serviços públicos realizados para a própria população e a população entenda a fundamentalidade desses serviços para a formação e da própria sociedade, tá certo? Então, duas formas de atuação do Estado, portanto, fornecendo o serviço público diretamente. É uma dessas formas de atuação do Estado. Delegando a terceiros é outra forma. Então, nós temos essas duas formas de atuação do Estado, seja fornecendo o serviço público diretamente, seja delegando a terceiros efetivamente, né? Portanto, qual seria a atitude do Estado? Intervir ou não intervir? Eis a questão, não é? Efetivamente, eu vou intervir ou não vou intervir? Aí, esse é o modelo que faz parte do ideário de quem assumiu o poder. Por exemplo, no nosso caso, nós temos um presidencialismo. Então, o governo que assume, ele tem um viés mais liberal, menos liberal. Então, ele pode intervir mais ou intervir menos. Na verdade, não existe nem essa expressão não intervir, porque por menos que ele intervenha, vai existir intervenção. Então, não existe aquela ideia de que o Estado não vai intervir de jeito nenhum, certo? Isso já surtiu diversos prejuízos lá nos Estados Unidos na crise de 29, agora recentemente na crise de 2008, e a gente vê de tempos em tempos crises, certo, globais, produzidas por essa falta de intervenção ou pela falha da intervenção do próprio Estado. Então é fundamental que exista isso. Então, nós temos um estado de bem-estar social que transita entre o Estado liberal, né, que evolui para o Estado liberal, e também, né, nós tivemos experiências no mundo de Estado socialista, certo? E eu acrescentaria o Estado social-democrata, faltou aí, social-democrata, que não é um Estado liberal, nem é um Estado socialista, mas reúne elementos dos dois, né? Então a gente tem um Estado mais presente, um Estado que produz bem-estar social. Na verdade, esse Estado social-democrata está representado aí no estado de bem-estar social, estado de bem ou do bem-estar social,
certo? E aí você tem o Estado liberal e o Estado socialista. Três modalidades principais aí de tipos de Estado, na verdade, né? Então, assim, nós vivenciamos um momento em todo o planeta, não só no Brasil, onde a técnica ganha muita importância, muita importância. Então, muitas vezes, né, as pessoas justificam assim, olha, o Estado ele não tem competência, e aí competência no sentido de conhecer, de saber, não é de atribuição legal. Essa competência que eu estou falando é a competência de conhecer, de saber, de ter autoridade no assunto. Então, o Estado não tem competência para a inovação e para atuar no fornecimento de serviços, não é? Ele precisa estar de fora desse processo, ao invés de fornecer diretamente, ele pode regular. Com o domínio da técnica, né, a presença da técnica, produzindo tecnologia, inovação, cada vez mais complexificando e ao mesmo tempo facilitando nossa vida, complexificando e facilitando, porque você tem por trás de tudo isso um background, né? Na verdade, nós temos toda uma parafernália de pessoas produzindo, de pessoas pensando, raciocinando, inventando, e aí fica cada vez mais difícil do Estado ter o controle sobre esse processo totalmente, ele mesmo atuando na ponta de lança, né? Efetivamente. Então, o nó que a regulação precisa desatar é um nó extremamente complexo, né? Porque você tem uma atmosfera, um contexto cada vez mais complexo, hipercomplexo, onde as relações cada vez mais ficam multipolar, tá certo? Ela não é linear mais, ela é multicausal, não é? Ela precisa ser encarada e verificada e analisada de forma multidimensional. Então, o primeiro nó seria padrões de comportamento que deveriam ser adotados por atividades especializadas. Então, no momento que você tem o domínio da técnica, você imprime uma exigência para a sociedade da presença de uma técnica muito apurada, especializada, a adoção de atividades especializadas. E como é que isso vai ser acompanhado pelo ente público efetivamente? Né? Muitas vezes exige um grau de investimento alto. Então, os liberais vão dizer, os liberais, principalmente os liberais de direita, vão entender, não, espera ainda, se for para gastar em políticas sociais, é ruim. Vamos diminuir o gasto com políticas sociais, vamos investir pouco, menos, cortar. Né? Fala-se muito em corte, enquanto a esquerda fala mais em expansão do investimento social. Então, isso não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. Na verdade, isso é uma fala que eu reproduzo da literatura. A literatura aponta em dados muito claros que a esquerda ela direciona-se justamente para o maior investimento em políticas sociais e a direita direciona-se para o corte desses investimentos e a transferência de todo esse processo de processos relacionados com serviços públicos para a iniciativa privada. Essa é a literatura que coloca. Atividade estatal visando resolver falhas de mercado, certo? Então, o Estado vai ter esse papel. Ele não fornece o serviço mais, ele não atua diretamente na economia, mas ele atua visando resolver falhas de mercado. É isso que ele vai fazer. É visar resolver falhas de mercado, fiscalizar, proteger o consumidor, proteger o mais frágil, proteger o interesse do Estado também, consequentemente. E aí você tem medidas administrativas, legislativas e convencionais de que se vale o Estado para delimitar a livre iniciativa, a garantir a concorrência, para garantir a consecução de direitos sociais. Veja bem, então, aquilo que eu disse, o Estado não vai se desligar totalmente da economia. O Estado, pelo contrário, ele vai tomar medidas administrativas, legislativas e convencionais, acordos, estabelecer padrões de comportamento, onde o Estado justamente vai delimitar essa livre iniciativa. Portanto, a livre iniciativa ela não é totalmente libertária. Certo? É uma livre iniciativa que é conduzida, que é controlada. Ela precisa ser verificada no que ela é danosa para a sociedade. E hoje, com um viés ambiental muito forte, ela precisa ser analisada do ponto de vista da sustentabilidade também. Então, do ponto de vista ecológico, não posso tirar a variável ecológica, né, e aí entram as outras subvariáveis, climática, hídrica,
tá certo? Enfim, eu preciso ter outras variáveis para efetivamente pensar se aquela atividade está sendo danosa para nós, sociedade, e também para a natureza, certo? Que aí, sendo danosa para a natureza, de forma, num rebatimento, é para nós também. Em última instância, também é para nós. Então, essa modernidade que nós vivenciamos, ou uma pós-modernidade, como queiram, há teóricos que defendem que nós vivenciamos uma modernidade alargada, uma modernidade reflexiva, uma sociedade de risco, ou uma pós-modernidade, tá certo? Ou então, esqueci agora, porque o Zygmunt Bauman fala em modernidade. Deixa eu ver aqui. Tem um livro aqui. Esse livro, muito bom. Esse é o Mal-Estar da Pós-Modernidade. Muito interessante esse livro, tá certo? Modernidade líquida. Então, o Zygmunt Bauman fala da modernidade líquida, que é fundamental para nós pensarmos todos os processos. Então, aqui esse livro é excelente, aqui, ó, O Sonho da Pureza, a Criação e Anulação dos Estranhos, Os Estranhos da Era do Consumo, do Estado de Bem-Estar, Prisão, A Moralidade Começa em Casa, O Íngreme Caminho para a Justiça, e assim por diante. Todo o contexto desse livro é sobre a pós-modernidade. Então, a modernidade, certo, ela prima pela busca pela técnica, a busca pela técnica, certo? Essa grande busca da modernidade, certo? E se a gente deixar a coisa solta de qualquer forma, não é? Vocês imaginam o que pode acontecer. Esperamos que, de causadora, a técnica também causa poluição, causa os desastres que nós conhecemos quando é manejada de forma equivocada ou com um propósito muito específico de destruir a natureza. A técnica também é buscada, esperada como sendo a solução desse processo, certo? Através da invenção da sustentabilidade, certo? A busca pela técnica. Agora, como é que essa técnica vai se comportar na sociedade? Aí eu preciso efetivamente, né, atuar. Efetivamente atuar, tá certo? Então, a busca da técnica também não pode estar descolada de um certo controle dos resultados. Eu preciso controlar esses resultados efetivamente, porque do contrário, a coisa pode fugir do meu controle, fugir do controle do Estado. Então, o que eu estou falando para vocês não é aquela coisa neurótica de ficar controlando, de sufocar a iniciativa privada, não. Pelo contrário, é no sentido de trazer bons serviços e cumprir a finalidade do Estado, efetivamente, frente aos cidadãos, tá certo? Então, a ciência, por exemplo, busca certeza, busca objetividade. Certo? Essa técnica é criada pela ciência dentro de parâmetros de certeza e de objetividade. Esses são os parâmetros que dão suporte à ciência efetivamente, claro, e aí setores como telecomunicações, saneamento, água, são setores baseados efetivamente, eminentemente na ciência. Só para citar alguns casos, educação, não é? São setores que são baseados em ciência, certo? E tem uma técnica extremamente apurada. Então, eu preciso ter setores que regulam de forma técnica, de forma apurada, certo? Para fazer vezes a isso que é alegado pelos provedores, aqueles que provê o serviço efetivamente. Tá certo? O direito deve garantir, na verdade, primeiro, a liberdade, esse é o processo. Liberdade de propriedade, liberdade dentro da iniciativa, da livre iniciativa. Então, o direito dá suporte à liberdade de forma lato sensu, igualdade também, segurança, tendo como consequência a proteção e a realização dos objetivos dos contratos, por exemplo, para que os contratos sejam efetivados, certo? Segurança e propriedade. Então, preciso controlar, eu preciso assegurar liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Mesmo num Estado social-democrata. O Estado social-democrata não é um Estado comunista. Pelo contrário, a propriedade existe como direito fundamental, tá certo? Então, nós estamos imbuídos, inseridos, imersos num sistema político-burocrático onde orbitam a economia, o direito, a ciência, a técnica, tá certo? Tudo isso orbitando de tal modo que os entes estatais, né, representada aí pela dimensão político-burocrática, né, essa dimensão político-burocrática, vai efetivamente atuar
com base na economia, no direito, na ciência e na técnica, se baseando nisso para regular as atividades, como também para fazer com que a iniciativa privada possa atuar e o próprio setor público possa atuar. A perspectiva neoliberal tenta instituir um New Public Management, o NPM. New Public Management, que é uma ideia, um conjunto de processos e procedimentos advindos da Norte América, né? Da América do Norte, sem dúvida alguma. Não é? A ideia é justamente tornar o serviço público mais eficiente, cada vez mais, sob parâmetros da iniciativa privada, focado em parâmetros, né? E esse parâmetro da eficiência vem da iniciativa privada. Eu sempre digo, olha, nem tudo que vem da iniciativa privada é bom, mas precisamos nos apoiar e replicar o que for bom, fazendo as devidas adaptações para poder aplicar no setor público. Eu não posso pegar e importar do setor privado e aplicar no setor público diretamente. Isso pode provocar um certo problema, tilt aí, né? Então, a perspectiva neoliberal, ela respalda essa ideia do New Public Management focado numa certa eficiência exagerada, certo? Onde o Estado se afasta, certo? De serviços, e aí os serviços devem ser só aqueles essenciais, os fornecidos pelo Estado. Então, a possibilidade do Estado intervir, primeiro, de forma direta, intervir de forma direta, de forma indireta e mediante parceria. São três modalidades. Eu posso atuar diretamente, atuar de forma indireta, onde eu delego para outro, e mediante parceria, onde eu divido as responsabilidades com a outra entidade de natureza privada. Então você tem uma parceria público-privada. A lei das PPPs que nós temos, e nós vamos ver um pouco sobre ela. Então, nós temos a possibilidade do Estado intervir de forma direta, de forma indireta e mediante parceria, certo? Acabei de dizer. Então, em 1980, nós tínhamos uma menor intervenção do Estado, certo? Mas nós tivemos e visualizamos no final da década de 80 e início de 90 a intensificação da atividade regulatória do Estado. O Estado deixa de fornecer paulatinamente os serviços diretamente e passa a atuar na atividade regulatória. Cabe, portanto, ao Estado estabelecer regras. Portanto, a atividade regulatória é uma atividade eminentemente estatal, indelegável. Posso delegar para uma entidade privada a atividade regulatória. A intenção ao estabelecer regras, é promover a estabilidade, certo? Fomentar a estabilidade. Eu tenho que, dentro da desordem, fomentar a ordem no bom sentido, certo? A ordem no sentido de ordenar, de organizar mesmo o setor, organizar o setor. E também trazer um pouco de previsibilidade, certo? Quanto mais imprevisível for aquela atmosfera do Estado que contamina a economia, as relações, e isso fragiliza, sem dúvida alguma, certo? As atividades econômicas financeiras como um todo. Você precisa ter uma certa previsibilidade, ou o máximo de previsibilidade possível. Nem tudo é possível prever. Trazer eficiência, então. Com isso tudo somado, estabelecimento de regras, estabilidade, previsibilidade, você precisa também trazer eficiência para todos os processos. A eficiência ela é fundamental para demonstrar resultados do Estado, resultados onde o Estado atua. Isso é fundamental, certo? Em tese, essa eficiência vai trazer resultados positivos. Então, quem regula, na verdade, normatiza. Então, essa regulação, ela é normatizadora, certo? Ela é, digamos assim, ela não aprisiona, mas também ela não deixa frouxo, né? Solto de forma alguma, né? Então, quem regula? Quem regula, normatiza. Quem regula estabelece competência coercitiva e judicante. E quem regula estabelece competência coercitiva penal. Então, se eu tenho e sei que quem regula vai normatizar, no caso o Estado, ele também vai estabelecer as competências que fazem com que se cumpra o regramento, ou seja, as competências coercitivas e judicantes. A competência também
quando necessitar, a competência coercitiva penal, que aí é uma medida mais drástica. Você saiu da seara administrativa ou mesmo civil e foi para a seara penal, onde efetivamente você tem o cumprimento de uma regra penal que estabelece penalizações mais contundentes, não é? Em tese. Então, para que tudo isso aconteça, eu preciso ter todas as esferas do Estado brasileiro funcionando efetivamente. E aí eu tenho que lembrar do executivo, do legislativo e do judiciário, três esferas que compõem o Estado brasileiro e que são fundamentais nesse processo de regulação, tá certo? É uma atividade conjunta. O legislativo fazendo a norma, o executivo colocando a roda para girar e o judiciário assumindo seu papel de resolução de conflitos também, certo? Então, nós temos aí como resultado de todo esse processo a regulação estatal da economia, certo? Eu não vejo de forma preconceituosa essa regulação estatal da economia. Eu vejo como necessária. Eu preciso regular de modo que eu possibilite o bem-estar social. Eu não posso pensar no bem-estar só de empresas. Pensando no bem-estar de empresas, fazendo com que o Estado trabalhe para empresas efetivamente. Eu vou deixar o câmbio flutuante para que o petróleo suba conforme o valor do dólar. Isso é uma medida extremamente ruim para a população em geral. Primeiro que nós não ganhamos de dólar, certo? Segundo, que o preço do combustível só aumenta, ele nunca baixa. Ou ele para e não sobe mais, mas ele não baixa, mesmo o barril de petróleo baixando. Quer dizer, a regulação é só para cima. Regulação é só para cima, quer dizer, aumenta, o barril de petróleo aumenta para nós também. Então isso prejudica toda uma economia, certo? Portanto, atividade regulatória que nós vimos aqui, atividade regulatória, certo? Ou atividade de regulação estatal da economia é constituída pelo conjunto de medidas legislativas, administrativas, convencionais, materiais ou econômicas, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva ou indutiva, induz, essa era a palavra que eu estava buscando, indução, o Estado induz, né, indutiva da autonomia empresarial, determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, evitando que lese, aí no caso de que lese, evitando que lese os interesses sociais definidos no marco da Constituição e os orientando em direções socialmente desejáveis. Portanto, esse é o conceito da atividade regulatória da regulação. É constituído pelo conjunto de medidas legislativas, administrativas, convencionais, materiais ou econômicas, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva ou indutiva da autonomia empresarial, determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, evitando que lese os interesses sociais definidos no marco da Constituição e os orientando em direções socialmente desejáveis. Portanto, se nós pegarmos as agências independentes nos Estados Unidos da América, como é que elas surgem? Elas surgem justamente nesse contexto da necessidade de se regular a atividade econômica. Então, em razão da common law e da tradição liberal, nos Estados Unidos, as agências independentes foram criadas e consolidadas muito antes do que nos demais países. Então, como existia essa tradição liberal, e a tradição liberal é justamente baseada, lastreada na common law, na comunidade inglesa, na common law, também formada pelos Estados Unidos, que dava suporte a essa tradição liberal, as agências independentes, veja aí, agências independentes, elas passam sim a ser uma peça fundamental na sociedade e no processo econômico como um todo. Então, nos Estados Unidos, a concepção de agências veio em diversos momentos históricos, quando se verificou que o setor privado, movido pelas leis do mercado, não dava conta das falhas e desequilíbrios, necessitando a intervenção do Estado para trazer equilíbrio, eficiência e para corrigir deficiências do mercado. Portanto, era necessário um terceiro que faz parte do Estado, mas é independente, não tem contas a dever ao próprio Estado, está dentro do Estado, mas não deve nada ao governo central.
e aí eu estou falando de governo central, o governo central não tem uma posição hierárquica em relação a essas agências independentes. Então precisava para justamente reparar essas falhas e regular a atividade econômica como um todo. Então, a primeira agência independente de que se tem notícia foi a Interstate Commerce Commission, criada nos Estados Unidos em 1887, com o objetivo de disciplinar a fixação de tarifas e tabelamento de preços no setor ferroviário, em razão dos abusos cometidos pelos empresários desse setor, ferindo os interesses dos usuários. Claro, se nós formos aplicar um tabelamento hoje, né, fala-se muito em tabelamento dos combustíveis, mas o governo já disse que não vai tabelar. Nós já tivemos um tabelamento na década de 80 com o governo Sarney, né, que hoje, com um mundo totalmente globalizado, né, financeirizado, com os capitais do mundo inteiro investidos em diversas empresas, se o governo faz com que haja um tabelamento de preços, de forma geral ou localizada, isso tem uma repercussão negativa na economia, porque a economia quer que não haja tabelamento, porque o tabelamento significa a intervenção total do Estado sobre a economia. Eu estou falando aqui de uma intervenção soft. A agência reguladora vai atuar e vai estabelecer normas, mas não vai reprimir a atividade empresarial. Já o tabelamento, ele reprime essa capacidade, né, de liberdade da atividade empresarial, inclusive de estabelecer preços. Agora, há preços que são estabelecidos pelo Estado. Plano de saúde, energia elétrica, água, saneamento. Certo? A gente vai ver isso mais à frente. Então, o fenômeno da agencificação, ou seja, a formação, né, a constituição de agências, se intensificou nos Estados Unidos da América na década de 1930, né, naquele momento da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Daí se cai em si, né, o povo cai em si, o Estado cai em si e diz, olha, preciso regular um pouco, preciso regular. Não dá para desregular totalmente. Isso é ruim, isso é insano. Então, as agências independentes foram um instrumento para o Estado interferir na economia e tentar corrigir as falhas inerentes ao liberalismo econômico. As agências independentes foram um instrumento para o Estado interferir na economia e tentar corrigir as falhas inerentes ao liberalismo econômico em consonância com o próprio mercado. Certo? Então, as agências foram se multiplicando nos Estados Unidos de tal forma que hoje o direito administrativo norte-americano é praticamente confundido com o direito das agências, com o direito regulatório. Né? Esse nosso direito regulatório é um direito da agencificação, das agências. Certo? Já nos Estados Unidos, esse direito administrativo passa a ser conhecido, reconhecido como direito das agências. Portanto, as agências americanas, né, estabeleceram-se nessa tentativa de equilibrar interesses de quem oferta e de quem demanda bens. Né? Fornecedor-consumidor, fornecedor-consumidor. Certo? De quem equilibrar interesse de quem oferta e de quem demanda bens e serviços e foram delineados pela jurisprudência. Então, os modelos de agência nos Estados Unidos, primeiro, há um distanciamento dos interesses do Poder Executivo. Esse foi o arcabouço que foi copiado por nós. Né? Então, o modelo primeiro lá nos Estados Unidos da América, na Europa também, e que são suportados, principalmente esse modelo norte-americano que nós importamos aqui para o Brasil, estabelece o distanciamento dos interesses do Poder Executivo. Portanto, o Poder Executivo, ele de certo modo, ele precisa estar alheio ao processo e a agência reguladora precisa funcionar de forma independente, autônoma. O funcionamento observando os critérios estritamente técnicos, aquela história do avanço da técnica. Portanto, nós estamos falando de setores extremamente tecnológicos, técnicos, que necessitam de um grande conhecimento acumulado. Portanto, eu preciso observar esses critérios estritamente técnicos para atuar em setores regulados. Corpo técnico especializado e revestido de garantias contra a ingerência de poder. Então, se há uma entidade que é autônoma, para que a autonomia seja de fato e de direito, eu preciso proteger os técnicos envolvidos, certo? Em todo o processo de regulação. Poderes normativos com reservas para o controle judicial. Tudo bem, não tem amarras com o executivo, mas eu posso questionar as decisões da agência reguladora, né? No judiciário. O judiciário pode receber qualquer demanda, tá certo? Não perde suas funções.
Criação por lei própria, uma lei vai estabelecer a sua instituição, a sua constituição. Autonomia funcional, essas agências não podem receber diretrizes, ordem ou instruções do presidente da República, por exemplo. Né? E a autonomia financeira compõe a independência das agências norte-americanas. Certo? Isso, basicamente, tudo isso foi importado para o nosso regramento, onde estabelecemos a possibilidade de existência das agências reguladoras, existência e atuação. Portanto, o direito americano enfrentou a questão das agências terem atribuições administrativas, serem ligadas ao Poder Executivo, normativas, Poder Executivo de composição de conflitos, Poder Judiciário. Porque, veja só, ela é ligada ao Poder Executivo, mas ela tem também uma função, ela tem uma função administrativa e uma função normativa. Essa função normativa se aproxima do Poder Legislativo, certo? Ela também tem um viés de composição de conflitos, se aproxima do Poder Judiciário, a ponto de alguns defenderem que se trataria de um quarto poder, dada a tamanha força desses organismos. No entanto, tendo em conta que as agências nos Estados Unidos efetivamente executam o direito administrativo e as políticas públicas, firmou-se o entendimento que elas compõem o poder executivo unitário. Elas compõem, porém elas são independentes. Elas são independentes. Elas estão e não estão ao mesmo tempo, tá certo? Elas são independentes. Portanto, o poder executivo visando a estabilidade e demais objetivos das agências, o presidente não é livre na nomeação, sujeitando-se à aprovação do legislativo. Eu já falei isso em direito constitucional, onde há a sabatina do diretor da agência regulatória, a indicação do presidente, porém essa indicação ela não é eficaz por si só. Ela precisa, para ser convalidada, da aprovação do legislativo. Nem na exoneração dos dirigentes das agências independentes, condicionando-se às justas causas enumeradas na lei. Então, a lei é que vai dizer como, quando é e como é que um agente público de uma agência reguladora pode ser afastado. Não é o presidente da República que vai exonerar, certo? Em países como a França e também Brasil, as agências reguladoras surgiram efetivamente em um processo de contenção, redução do Estado intervencionista. O propósito, na verdade, o contexto de formação das nossas agências foi totalmente diferente do contexto norte-americano, que foi no sentido justamente de regular a atividade para proteção do cidadão. Já a gente aqui vai regular a atividade para aumentar o caixa do governo, vai regular a atividade porque privatizamos um setor e aí esse dinheiro foi destinado para alguma coisa, na verdade. Então não há um propósito semelhante àquele que as agências mãe, né, aquelas que deram origem às nossas, certo? Foram criadas efetivamente. Que aí eu reputo que é uma fundamentação de bom grado, melhor, não é? Uma vez que elas surgem para debelar uma crise. Aqui não. Aqui é para debelar um problema fiscal do Estado, tá certo? De um processo de contenção, redução do Estado intervencionista, situação em que o Estado, diante de suas limitações e dificuldades em prestar os serviços públicos, dificuldades financeiras, transferia essa atribuição ao setor privado, conservando a função de regulação. O modelo francês tem alguns elementos parecidos com o nosso. Né? A organização administrativa francesa é do tipo napoleônica, ou seja, ela é centralizada e hierárquica. Então, isso aí nós herdamos. Nós temos uma federação que tem a descentralização no seu viés principal, mas ela é muito mais centralizada e hierarquizada do que muitos estados unitários. O Estado espanhol por exemplo, é um país, a Espanha é um país unitário, portanto, entretanto, as províncias que fazem às vezes de Estado lá têm uma independência como se fosse uma federação, têm uma autonomia como se fosse uma federação. Tá certo? Verificou-se que houve na França maior resistência ao estabelecimento das agências independentes, denominadas na França de autoridades administrativas independentes, que corporificam justamente a ideia contrária, forma difusa de organizações públicas não sujeitas ao poder hierárquico nem ao controle do poder executivo. Essa parte semelhante. Né? Então, o processo de estabelecimento das agências ocorreu de forma bem mais tardia na França, se comparado aos Estados Unidos. Aponta-se como a primeira autorité administrative indépendante, a Commission nationale de l'informatique et de liberté, a Comissão Nacional de Informática e Liberdade, a CNIL. Né? Essa agência foi criada por lei em 6 de janeiro de 1978.
Aí cumpre observar, notar uma característica francesa. As agências independentes não têm personalidade jurídica. Nós temos, a nossa tem personalidade jurídica. Ou seja, a lei garante certo grau de independência, mas não concede personalidade jurídica distinta do Estado. Outra especificidade é que nem todas as agências independentes exercem funções regulatórias. Algumas se destinam a outras funções, como proteger os direitos fundamentais do cidadão perante a administração pública, portanto. Então, os dirigentes das agências administrativas são nomeados por prazo determinado em caráter irrevogável. Ninguém pode interferir nesse processo. É um prazo determinado, mas o caráter é irrevogável. O sistema francês aceita os poderes atípicos das autoridades independentes. Certo? Tem poderes ativos, ou seja, tem um poder legislativo e tem um poder judicante. Não é só um poder relacionado com a administração pública, com o ato de administrar, mas também de legislar e de compor conflitos, tá certo? Então, em relação ao poder normativo, entende-se que pode ser exercido desde que não inove no sistema jurídico. Então, tem limitações, ou seja, deve ser exercido dentro do contorno da lei. Isso também aqui no Brasil. Então, a agência regulatória não pode produzir uma lei aliás, uma norma que destoe da lei aprovada no parlamento ou da própria Constituição. A administração central pode, inclusive, editar regulamentos, certo? Na área de competência da autoridade, independentemente que a vincula, certo? Independente, aliás. A administração central pode, inclusive, editar regulamentos na área de competência da autoridade independente que a vincula. Então, primeira fase regulatória, o processo de agencificação, e a gente finaliza por aqui, 1 hora de aula, né? Acho que é o suficiente para esta aula de hoje. Então, a primeira fase regulatória no Brasil é o processo de agencificação, faltou o O aí, tá certo? Então, a reforma do Estado brasileiro começou com o presidente Fernando Collor de Mello, né, por meio da medida provisória número 155, de 15 de março de 90, que criou o Programa Nacional de Desestatização. Portanto, esse programa ele foi fundamental para o início, os primeiros momentos, certo? Os primeiros momentos do processo de agencificação e, portanto, processo de certo modo, de liberalização, né, e de controle pela agência regulatória na economia brasileira. Portanto, nós precisamos lembrar desses fatos para podermos ir construindo toda essa trajetória do direito regulatório, entendermos qual a função desse direito regulatório. É preciso nós entendermos e não decorarmos, entendermos. Portanto, nós fechamos aqui a nossa aula de hoje. Semana que vem, se Deus quiser, de forma síncrona, certo? Semana que vem, de forma síncrona. Se acontecer qualquer intercorrência, eu vou gravar e vou deixar para vocês também. Mas eu aviso no e-mail para vocês, viu? Gente, bom resto de semana para vocês, bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.